Depois deste comentário aqui, eu me senti na obrigação de gravar esse vídeo. Eu gosto muito dessa época em que as empresas começam a soltar os seus relatórios trimestrais, porque eu consigo te ensinar muito sobre como avaliar uma empresa, sobre como definir se faz sentido ou não entrar na empresa, sobre os modelos de negócio de empresas fortes, de empresas mais fracas, enfim. A gente consegue analisar um monte de empresa aqui. E você que está chegando agora no canal, te convido a sentar de verdade, de maneira confortável, para passar junto comigo aqui nessa leitura do relatório trimestral de WEG. A verdade é que muitas vezes você vai escutar muitas pessoas falando que WEG é uma empresa cara. Inclusive eu já te falei algumas vezes e eu já quis entrar e investir na WEG, mas não conseguia por conta do preço. E aí sempre fica aquela dúvida, né? Mas uma empresa que valoriza muito, faz sentido a gente pagar mais caro nela? Afinal, quando você vai comprar um celular, às vezes você paga mais caro pela marca do celular. Às vezes você vai comprar uma cama e você paga mais caro pela cama, pela tecnologia que tem na cama lá, na verdade do colchão ser um pouquinho mais duro, né, que os caras chamam de ortopédico, e aí você consegue dormir melhor, passar a sua noite. Então você percebe que a gente paga mais caro às vezes em algumas coisas, porque elas têm qualidades melhores mesmo, e aí você vai pagar mais caro por isso, porque custa ser bom, né? Custa ser bom. Então hoje a gente vai falar sobre a WEG, a gente vai ler o relatório aqui, dia 22 de junho, a gente tem uma agenda aqui de resultados, você vê que a WEG já soltou o resultado, a Vivo e a TIM soltou o resultado anteontem, a gente vai ter Santander soltando resultado hoje também, então vamos ter várias e várias empresas aqui pra gente analisar. E sim, vou fazer sua tarefa de casa, vou analisar uma por uma e vou trazer aqui, não vai ser mastigado do jeito que você quer, vídeo de 10 minutos não, porque não faz sentido alguém falar que consegue analisar uma empresa e te passar tudo que precisa ser passado em 10 minutos. Os vídeos aqui vão ser mais longos mesmo, mas se você quiser aprender, eu tenho certeza que esse canal vai conseguir te ensinar. Então vamos entrar aqui na Word primeiro, só para ver alguns indicadores básicos da empresa. Olha só o ROI da empresa, 35%, ROI absurdo. PL da empresa está em 29,17, caro, hein? Qual que é a média do Ibovespa? A média do Ibovespa é 12. E a WEG é uma das empresas que, inclusive, ficou cunhado, né, esse termo para ela, que é uma empresa estrangeira na Bolsa Brasileira. Porque normalmente as empresas estrangeiras são negociadas mais ou menos este preço aí de PL, né, na casa dos 20, 30, 20 de PL. E tem muita gente que fala, não, porque a WEG é uma empresa de crescimento. E por ser de crescimento, ela é mais cara. Sabia que a WEG, ela distribui mais dividendo que o Banco do Brasil? Sabia disso? Uma coisa que poucas pessoas veem e normalmente se deixam levar por discursos que são repetidos mais de 1000 vezes, né? Discursos repetidos 1000 vezes, mesmo que sejam mentiras, são consideradas verdades. A WEG, ela não é uma empresa de crescimento, aquela que não paga dividendos. Você vê um dividend yield aqui mais baixo, mas não é porque ela não paga dividendo. O dividend yield dela é baixo porque o preço dela tá muito alto. Olha só, quero te mostrar aqui os dividend yields da empresa. Vamos considerar aqui 2025 como um caso à parte, que eles distribuíram aí praticamente 100% de payout nos últimos 12 meses, coisa que não é comum da WEG, tá? Ela não distribui 100% não, ela historicamente distribui 50% de payout. Eu até posso te mostrar aqui, nos indicadores. A gente pega o payout dela aqui, ó, você consegue ver que historicamente ela distribui aí, ó, 50, 54, 59, desde 2008, tá? Ela nunca mudou isso aqui, sempre na faixa dos 50%. E no último ano, 2025, ela distribuiu 104% de payout, mais do que o lucro, distribuiu até um pouco de caixa. Por conta da tributação que ia começar a rolar agora em 2026, a WEG tem mais de 50% de posição acionária dos controladores, ou seja, a família que controla a WEG, ela quer receber proventos, por isso que pagou tanto no ano passado. Então esse dividend yield aqui de 4%, meu amigo, ele tá inflado, porque o payout não vai ser 134, 125% todos os anos a partir de agora. Inclusive, podemos considerar que poderia ser até menor do que 50%, mas acredito que vai ser os 50% de payout aí médio dela. Então você percebe, pô, ela distribui metade do lucro que ela faz. Tem muitas empresas que não distribuem nem metade do que ela produz. Por exemplo, Banco do Brasil, na época que distribuía dividendos e que estava com seus lucros bufando lá, pô, era 40%. Você recebia 2 dígitos. Petrobras é 45% do fluxo de caixa livre. Então você consegue perceber que não é que a WEG tem uma política de dividendos ruim. Não, ela é uma pagadora de dividendos. A WEG é uma pagadora de dividendos. Tem 50% de payout. Metade do lucro que ela produz, ela distribui. Só que, como o dividend yield, ele é calculado dessa forma aqui, ó. Vamos riscar na tela para você aprender. Como o dividend yield, ele é calculado dessa forma, rendimento dos últimos 12 meses dividido pela cotação, você concorda comigo? Ó, vou fazer um exemplo aqui bem básico com você, tá? O dividend yield é o rendimento dos últimos 12 meses. Se a gente coloca aqui que ela pagou R$1 e a cotação dela tá de 10, percebe que o dividend yield foi de 10%, certo? Se ela continua pagando R$1, então
ela lucrou do mesmo tanto, pagou o mesmo tanto, continuou pagando R$ 1. Só que a cotação subiu para 20. Você consegue perceber que o dividend yield caiu de 10 para 5? Você percebe que aqui o fator que fez o dividend yield cair foi a cotação, não foi o quanto que ela distribuiu, ela continua sendo uma boa distribuidora. E aí, pior ainda mais, se ela continua pagando R$ 1, mas a cotação já está na casa dos 30. Pô, aí vai ser 3,33% de dividend yield, entende? Então você percebe que no caso da VEG não é que ela... É porque eu escuto isso muito. E é uma mentira, né? A VEG não é uma empresa de crescimento. Ela cresce também, mas ela é uma empresa boa pagadora de dividendos, por incrível que pareça. O que faz ela ter um dividend yield baixo é justamente a cotação subindo muito rápido. Como o dividend yield a gente olha para trás, se ela cresce muito e a cotação sobe muito rápido, ou pelo menos a expectativa de crescimento é muito, e a cotação sobe antes do crescimento vir, o rendimento dos últimos 12 meses vai ficar para trás, beleza? Então aqui o payout dela é 50%, não paga pouco não, tá? É uma empresa que entregou nos últimos 10 anos 818% de valorização em retorno composto, né? Pega aqui na cotação ajustada, já levando em consideração todos os dividendos e tal. E nos últimos 5 anos está entregando 34%. Então, nos últimos 5 anos não está performando tão bem assim. Mas nos últimos 5 anos é complicado, né? E é óbvio que eu não gosto desse tipo de gráfico aqui, porque, por exemplo, nos últimos 5 anos, considero que você comprou ela aqui a 33, mas você poderia ter comprado ela aqui a 24. Imagina, se você tivesse comprado ela aqui a 24, hoje você tava com a valorização de mais de 100%. Então, você percebe que depende muito do momento da compra. Tá vendo o quanto que é importante você calcular preço teto, cara? A gente vai fazer um cálculo aqui específico nesse vídeo pra gente definir teoricamente o preço teto de VEG. E quero deixar umas considerações aqui também. Mas você consegue perceber o quanto que é importante você aprender a calcular preço teto de uma empresa? Você tá disposto a sentar a bundinha na cadeira e estudar 6 horas comigo pra você aprender de graça a calcular preço teto de empresas? Pra você ver se faz sentido comprar VEG agora, quando é que faz sentido comprar VEG, se ela tá cara, se ela não tá, colocar as suas perspectivas. Você quer aprender a fazer isso? De verdade? Se você quiser, eu vou te propor a escanear esse QR Code aqui e te convidar a clicar no link da descrição para você conseguir inscrever no Projeto Yield. Esse Projeto Yield eu vou fazer 3 lives aqui no YouTube, serão 2 horas cada live, mais ou menos. É óbvio que às vezes eu passo um pouquinho, os alunos já conhecem bem aí, por isso que eu já tô pedindo para você que seja você o interessado mesmo, você que não tem interesse, quer ficar só nos vídeos aqui do YouTube, não quer aprender mais e tal, tá tudo certo, meu amigo, não precisa participar. É só pros interessados mesmo, porque lá vai ser conteúdo assim absurdo. Mesmo você que não sabe nada vai aprender. E você não precisa ser bom em matemática também não. Você não precisa saber nada sobre preço teto, você não precisa nem ser bom em matemática. Eu vou te ensinar lá como que você vai montar uma carteira forte, escolher quais são os melhores ativos e calcular o preço teto. Para você ter, ao invés de 34% de valorização, ter aqui, no caso, 100% de valorização, né? Percebe que a gente tá falando da mesma empresa? É VEG. Todo mundo sabe que VEG é uma boa empresa. Você tem desconfiança se VEG é uma boa empresa ou não? Eu sei. O Joãozinho sabe. Se eu perguntar pra Ingrid, se brincar, se eu perguntar pra Sara, ela deve saber se VEG é bom ou não. Todo mundo sabe que VEG é bom. Agora, o que importa pra sua rentabilidade, e tá provado aqui inclusive, é em que preço você compra. Se você comprou VEG achando que ela era boa demais aqui em 2024, ó. Vou até pegar aqui 5/8/2024 para dar 2 anos, né? Se você comprou ela aqui e carregou até hoje, você tá na cotação ajustada, já considerando os dividendos, tá? Você tá com menos 10%. Pô, Léo, eu comprei uma ótima empresa e tô perdendo, carteira tá vermelha. É, porque você comprou no preço errado. Não basta saber quais são as empresas boas. Qualquer um sabe qual que é a empresa boa. Tem que saber calcular preço teto. Beleza? Então fica o convite aí. Dito isso, para quem não conhece VEG, eu vou usar o próprio relatório da VEG para te apresentar ela. Beleza? Ela é gigantesca, uma multinacional, tá em 17 países aí, ela inclusive tem uma receita maior no exterior do que no Brasil, ou seja, ela ganha mais dinheiro exportando do que dinheiro aqui dentro do Brasil. Hoje 60% da receita operacional líquida dela vem do exterior, mercado externo, e só 39% do mercado interno. Nossa, Léo, que interessante. Pois é, e olha só, uma das coisas que a galera, os analistas em geral, estavam pensando que VEG ia ter um resultado pior nesse trimestre, depois, inclusive, das taxações do Trump ano passado, e piorou agora, né, porque teve de novo uma taxação. A América do Norte representa 50% das compras no exterior, né, das exportações de VEG. Então você percebe que realmente poderia ser impactada, e apesar disso, ela apresentou um resultado aí um pouquinho inferior ao segundo TRI de 2025, mais 7% superior ao primeiro TRI de 2026. E aí eu quero te mostrar o que a VEG faz da vida dela. Porque Taesa você sabe que é uma empresa de transmissão. A Esquimó você sabe que é uma empresa de sorvete. Apesar de não estar listado na bolsa, né? É uma empresa de sorvete.
Café Três Corações, você sabe que é uma empresa de café. Agora, o que que a WEG faz, cara? Porque no nome da WEG, não sei se você sabia, mas são as iniciais dos sócios. O W, o E e o G são iniciais do sócio. Não tem significado o WEG. O que que ela faz? Olha só, ela tem 4 braços de negócio. Vamos começar aqui pelo braço que talvez você nem sabia que WEG tinha, mas WEG tem. Olha lá, 4% da receita, não é pouca coisa, tá? Apesar de ser pouca coisa em percentual, nominalmente falando, pô, a gente viu uma receita de 10 bi. 4% é coisa pra caramba, meu amigo. É coisa pra caramba. É óbvio que no resultado dela balança pouco, mas se não tivesse isso aqui, a gente teria aí 356 milhões a menos de resultado. E é tinta e verniz. Tinta e verniz, pô. Tinta, verniz, entendeu? WEG vende isso. Outra coisa que WEG vende, motores comerciais e appliance. Appliance, para você que não sabe, são aqueles motorzinhos pequenos. Na verdade, motores comerciais em geral são motores menores. E os appliance são motores ainda menorzinhos. Pô, uma condensadora de ar-condicionado. É um motorzinho lá, né? Motor de geladeira, um motorzinho pequenininho também. Apesar da WEG se destacar nos motores absurdos, transformadores gigantescos, ela também vende esses motorzinhos pequenos. Então, a WEG é uma grande empresa na parte industrial aqui do Brasil. Normalmente o Brasil você sempre vai ver ou é financeiro ou é commodity, né? A WEG não, a WEG é industrializada mesmo. Então ela tem um produto de valor agregado maior, talvez por isso que ela seja mais cara do que a média aqui das empresas brasileiras. Então ela tem esses motores aí nas vendas. Outra coisa que ela faz, geração, transmissão e distribuição de energia. Uai, Léo, eu pensava que a WEG produzia motor e não seria uma empresa de energia. Pois é, ela não é. Ela ajuda no setor de transmissão, de geração e de distribuição. Quando eu falo transmissão, você pensa logo em Alupar, Transmissão Paulista, né, que agora é ISA, ou Taesa, não é verdade? E você logo pensa, você passando nas rodovias com aqueles postezão gigantesco, né? E aí você vê aqueles postes lá de metal, e aquilo lá, quem constrói não é a WEG, é a Taesa mesmo, ela que pega lá tudo, constrói, compra, né, tudo e coloca lá. Só que para poder fazer transmissão, eu tenho que tirar um fio lá da geradora, e eu tenho que passar esse fio, tenho que transformar essa energia, porque a energia vem de alta tensão, eu tenho que diminuir essa energia para baixa tensão para poder jogar lá para a distribuidora. Quem faz isso? A WEG, os transformadores gigantescos que a WEG coloca, e esses transformadores estão lá nas transmissoras. E aí, as transmissoras fabricam esse motor? Não, compra da WEG. A WEG ela é uma grande B2B. A galera gosta muito de inventar o negócio em inglês, né? Então você vai ver muitas vezes assim, ó, empresa que fornece trabalho B2B. É engraçadinho, vai. E na verdade é business. Aí aqui no caso o to eles usam só para abreviar mesmo, né? Porque na verdade seria para, né? De empresas para empresas. Aí B2B é isso, né? Business to business. Então a WEG ela não foca em vender direto para o cliente. Ela foca em vender para outra empresa e essa empresa vende para o cliente. Por exemplo, a WEG ajuda a SpaceX, sabia? Não, mas não tem nada a ver com foguete, não tem nada, não tem nada a ver. Só que a WEG vende motores compressores para uma outra empresa que o Elon Musk contrata, né, através da SpaceX, para comprimir oxigênio, porque eles precisam de muito oxigênio. Para lançar um foguete, precisa de oxigênio para caramba. Para poder fazer a combustão, né? Precisa de oxigênio comprimido para caramba. E a WEG, ela vende motor para essa empresa e essa empresa tem um cliente que é a SpaceX, entende? É óbvio que aqui também é business to business, porque uma pessoa normal não vai comprar um foguete para subir na lua sozinho, né? Mas só para você entender que a WEG ela tá inserida em praticamente tudo, cara. Praticamente tudo. Além disso, ela participa também da geração, as turbinas hidroelétricas. Precisa de turbina para poder gerar. Não é só a água cair e magicamente vira energia. A água é represada, aí ela cai, ela bate nos motores para girar o motor. E esse motor girando gera energia através de uma turbina. E essa turbina, no caso, é vendida pela WEG. Outra coisa, painéis solares. Quem produz? WEG. Motor para conversão dos painéis solares. Não sei se você tem energia solar em casa. Na época que eu minerava criptomoeda, eu tinha muito painel solar em casa, muito painel solar. E aí o painel solar, ele capta a luz do sol, transforma aquele calor em energia, né? Tem um sisteminha lá de sílica e tal, algumas coisas. E aí essa energia, ela é transformada através de um motorzinho para jogar na rede. De quem que é esse motorzinho? A WEG produz esse motorzinho. Outra coisa, pá eólica. As pá, aqueles cataventão grande, WEG produz também. Na transmissão a gente já falou, né? Inclusive na distribuição também.
A distribuição precisa de muito transformador. Tem o transformador na subestação, aqueles que você passa perto, você escuta aquele zumbido. WEG vende aquilo. Tem os transformadores que ficam nos postes, que são transformadores menores. De vez em quando dá algum BO, né? Você vê explodindo tudo. WEG também produz isso aí. Não tô falando que os da WEG explodem, não, tá? Mas às vezes acontece, né? Então ela vende pra caramba coisas na geração, transmissão. Não é que ela vende energia, mas ela suporta, né? Ela dá o suporte para essas empresas de energia, né? Então, Taesa, Alupar, Cemig, Copel, CPFL, Equatorial, todas essas utilizam o serviço da WEG, né? Utilizam os motorizinhos da WEG, os transformadorzinhos da WEG. E aqui uma das grandes partes de negócio da WEG é os equipamentos eletroeletrônicos mesmo. Aí aqui a gente tá falando de motor, meu amigo. Estamos falando de motor industrial agora. Pô, quando você pensa numa indústria, pensa numa indústria de Coca-Cola aí, só pra você captar o exemplo. Você vê aqueles robozinhos, né? Pegando primeiro aquele tubo que depois vira a garrafa PET com injeção de ar quente, né? Aí vira a garrafa PET. Na garrafa PET vai passando, aí enche com o líquido da Coca-Cola. Aí depois fecha, depois coloca, organiza no engradado e tal. Todos esses motores que faz todas essas engrenagens girar são motores. A WEG vende, não são motores só exclusivamente da WEG, mas a WEG vende isso. Motores gigantescos de inversão, de engrenagens, tudo tipo de motor. Motor gigantesco. A WEG também é muito conhecida no agronegócio, porque vende motor absurdo, para colheitadeira, trator, essas coisas também vende motor. Agora ela tá iniciando a parte de quem tem carro elétrico aí em alguma cidade grande, provavelmente já viu isso em algum shopping, em algum lugar de carregamento de carro elétrico. A WEG tá vendendo também lá os carros elétricos. Inclusive ela fez uma aquisição recente, pagou alguns milhões de reais numa empresa de carregamento, né? Era uma empresa. Hoje você consegue baixar aplicativos e tal. Eu até falei sobre isso na época que ela fez essa aquisição. Então a WEG ela é realmente assim mais industrializada do que a média das empresas brasileiras. Ela compete com Home, ela compete com Leve, com Schutz, mas assim, a WEG é totalmente diferenciada, né? Absurdamente mais evoluída. E aí, agora entendendo o modelo de negócio de WEG, a gente consegue passar para o segundo ponto. Vamos ver qual foi o resultado, se foi bom ou se não foi? Então aqui a gente viu que o EBITDA atingiu 2,2 bilhões, um pouquinho inferior ao segundo TRI de 2025, mas 5,2% superior ao primeiro TRI de 2026. O ROIC, absurdo esse ROIC aqui, 33%. A WEG ela é muito eficiente em entregar um bom retorno sobre o capital investido, que é diferente do ROI, que é o retorno sobre o equity, tá? Inclusive, ela tem pouca dívida, levando em consideração o quanto ela tem de market cap. Pô, se a gente olha que ela tem um market cap de 196 bi, o quanto que ela tem de dívida bruta é muito pequenininho, 4 bi. E se a gente olha que a dívida líquida tá negativa, porque ela tem muita disponibilidade. Então é uma empresa que, já spoilando aqui, quando a gente chegar na parte de passivos, né, de alavancagem, é uma empresa muito saudável nessa parte de alavancagem. Aqui a gente consegue ver os principais números do trimestre, então o ROIC continuou grande aí. O ROIC historicamente da WEG é grande. A gente vê o lucro líquido aqui da empresa crescendo um pouquinho do trimestre para este, né, a margem líquida aí de 15%, no margem EBITDA de 21%, então uma grande geradora de caixa também. A gente vê essa potência aqui de exportadora, então ela sofre impacto da cotação do dólar, né? Isso aqui, tem muita gente que me pergunta assim, pô, Léo, eu consigo dolarizar a minha carteira investindo em empresas brasileiras? Consegue. As empresas que exportam pra caramba, você tá dolarizando sua carteira indiretamente, porque essas empresas sofrem a variação do dólar. Então, se o dólar sobe, elas lucram mais. Se o dólar cai, elas lucram menos. Isso impacta na sua rentabilidade, né? Isso, você tá dolarizando a sua carteira. Não é a mesma coisa de exteriorizar o seu dinheiro, de se expor a um ativo americano mesmo. Dá pra você se expor a um ativo americano através do Brasil, só que você tá se expondo a um ativo norte-americano mesmo, ou um ativo global. Pô, tô comprando uma empresa lá da China. Eu vou sofrer variação do dólar, mas também vou sofrer a macroeconomia chinesa. Eu vou sofrer a variação do dólar, mas também vou sofrer a macroeconomia norte-americana. Eu vou sofrer a variação do dólar, mas vou sofrer também a macroeconomia europeia. Então, a intenção de uma parte da sua carteira ser do exterior não é só sofrer a variação do dólar. Percebe que no modelo Kraken, o Ezinho, que é de exterior stocks, que eu vou te dar uma noção muito boa lá no projeto Yield, como você diversifica sua carteira de maneira comprovada, estatística, e como que você consegue uma correlação negativa que realmente vai ajudar muito a reduzir o risco e aumentar o retorno. Você precisa ter um pedaço da sua carteira fora do Brasil, né? Ou do seu país de origem. Se você mora nos Estados Unidos, tem que ter um pedaço fora dos Estados Unidos. Se você mora na China, tem que ter um pedaço fora da China. Isso ajuda muito, já foi comprovado, né, a correlação negativa. Uma coisa que a WEG está sofrendo é nessa parte aqui de geração, transmissão e distribuição de energia. Por quê? Você consegue até ver aqui que no segundo TRI de 2025 eles cresceram muito mais, né?
e teve uma variação aí de queda de 22% em relação ao ano passado. Por quê? E você vê que isso aconteceu no mercado interno só, tá? A gente divide aqui, ó, mercado interno lá de esquerdo, direito, mercado externo. No mercado externo teve um crescimento de 5,8% ano a ano. Então, no mercado externo, tudo ok. No Brasil, a gente tá com essa dificuldade, né? Teve uma queda massiva das geradoras, na tentativa de expansão, porque tá tendo muita energia na rede e pouca rede para captar essa energia. Então, realmente teve uma pausa nos crescimentos e expansões disso. E aí, como pausou isso, a WEG vende insumo para isso, né? Ela vai ser um pouquinho prejudicada também. 2024, na verdade, foi o boom. O WEG ganhou dinheiro demais com isso. 2025 ainda tava bom, 2026 a gente viu uma paradinha aí, né? Então tá aqui sofrendo com isso. Diferente dos motores aqui, os equipamentos industriais, né? Cresceu 16% no Brasil. Aqui na parte de motores menores, cresceu um pouquinho no Brasil e decresceu lá no exterior. E aqui a parte verniz cresceu um pouquinho também. O custo de produto vendido, que é justamente para a gente conseguir calcular a receita operacional líquida. Eu tenho a receita bruta, eu tiro o custo do produto, aí tiro mais alguns decréscimos lá, vem a receita operacional líquida. Consegue ver que a receita operacional líquida aqui foi de 10 bi e no trimestre anterior foi de 9,4 bi, só que o custo de produto vendido foi um pouquinho maior, né? Até porque eu vendi até mais produtos. Então teve uma variação aqui de custo do produto vendido. Aqui você vê a composição do custo do produto vendido, a grande parte é por material mesmo, pouco é por depreciação, um pouco é por pessoal, tem que pagar a gente para poder conseguir vender um produto, né? E aqui tem um 9% de outros. Aqui a gente consegue ver o fluxo de caixa da empresa. Em dezembro de 2025 o caixa estava de 6,2 bi. Então, operacionalmente, conseguiu ganhar mais 2 bi aqui, 2,4 bi, fez bons investimentos, 1,4 bi, teve mais um pouquinho de financiamento, seja pegar debênture, né, dinheiro com debênture, ou financiamento mesmo. É muito importante você entender essa parte de financiamento, passivo de circulante, passivo não circulante, é uma coisa meio complexa para ensinar aqui no YouTube, mas na mentoria eu ensino isso aqui tem muita gente que deixa passar esses negócios, esses detalhes da empresa que faz muita diferença. Então, ela fechou o caixa de junho com 7,7 bi, você vê aqui que ela aumentou seu caixa, né? Mesmo se ela não tivesse pegado esse empréstimo aqui, ela teria aumentado o caixa só com realmente aqui o operacional. Então tá guardando um pouquinho mais de caixa. Eu me lembro, eu já fiz um vídeo de WEG anteriormente, o caixa dela era 3, 4 bi. Ela vem consistentemente subindo esse caixa. Um detalhe que você que é investidor de WEG tem que saber, a WEG ela cresce pra caramba. Ela tem dois tipos de crescimento. Tem um crescimento orgânico e crescimento inorgânico. O crescimento orgânico é aquela que ela consegue crescer ela mesma, investindo nela mesma. Então ela lucrou R$100, distribuiu 50, porque ela tem 50% de payout. Os outros R$50 ela vai investir nela mesma. E aí ela vai, sei lá, montar uma nova praça fabril, né, para poder conseguir produzir mais motor, vender mais motor, enfim, vai agregar valor aos seus produtos. Então vendia o motor a 1.000, agora tá vendendo a 1.100 porque adicionou uma tecnologia específica e tal. Esse é o crescimento orgânico, quando ela vai crescendo sozinha. Crescimento inorgânico é aquela que ela faz aquisições, e a WEG é muito de fazer aquisições. E todas as aquisições da WEG, todas não, mas em geral as aquisições da WEG assim são realmente muito boas. Muito boas. E ela tem uma expertise muito grande de pegar aquisições baratas, porque tem um ROIC baixo, uma empresa que faz o mesmo trabalho que a WEG, só que não consegue ter a excelência da WEG, ela vai lá e compra essa empresa, gasta dinheiro com isso, pega esse projeto de negócio que tá rendendo pouco, transforma já com a expertise e com a experiência da WEG numa empresa que tem esse mesmo ROIC, esse mesmo ROI da WEG, e ela consegue fazer o crescimento inorgânico. Ela cresceu muito inorganicamente também, tá? Ela não cresceu só organicamente, não. Inorganicamente você vê aí várias aquisições. Isso acelera o crescimento da empresa e para isso necessita de caixa. Talvez ela esteja preparando mais aquisições, não sei. A empresa poderia distribuir até mais, né? Porque tem uma dívida líquida negativa, por tanto caixa que tem, a disponibilidade maior do que a dívida bruta, né? Aqui a gente consegue ver o CAPEX da empresa, o quanto que ela tá investindo no Brasil, o quanto que ela tá investindo no exterior. Você consegue perceber, cara, olha que doideira, desde o quarto tri de 2025, na verdade, você consegue perceber que os investimentos no Brasil, eles eram maiores no primeiro tri e no segundo tri de 2025, né? O que aconteceu aqui no segundo tri de 2025? Você lembra? Taxação, Trump, Brasil, né? Aí a WEG, pô, vou ser impactada por isso, o que eu vou fazer? O Trump até falou assim, não, se vocês quiserem abrir uma empresa aqui não vai ter taxação, é só dos produtos que vêm fora. O que ela começou a fazer? Olha, foi instantâneo isso, tomada de decisão rápida da gestão, investindo mais no exterior. Investindo mais no exterior, investindo mais no exterior do que no Brasil, investindo mais no exterior do que no Brasil. Então a WEG, ela tá aproximando as suas praças fabris dos seus clientes, né? Então tem mais praça fabril agora no México, tem praça fabril na Europa, tem praça fabril lá nos Estados Unidos, e aí ela consegue otimizar, né, essa parte de, pô, de ser taxado ou não. Então ela deixa as praças fabris aqui no Brasil produzindo pro Brasil e, óbvio, exportações para locais que faz sentido, e os motores que ela vende já lá pros Estados Unidos, ela produz lá no próprio Estados Unidos para não ter essa taxação. Decisão rápida da gestão, você consegue ver, né? Pouca gente vê isso aqui, ó, mas isso aqui é uma qualidade imensa da gestão, tomar uma decisão tão rápida assim.
Ela continua investindo muito bem e focando os seus investimentos no exterior. Aqui a gente consegue ver as disponibilidades dos financiamentos. Então, a disponibilidade de aplicação no curto prazo, que você consegue sacar em 12 meses, tem 8,8 bi em junho de 2026. Ó. Tava 7,2 bi em dezembro. E em junho de 2025 tava 5,6 bi. Olha o tanto de caixa que ela gerou aqui, né? O tanto de caixa que aumentou. As disponibilidades dela estão bem maiores. Aqui a gente consegue ver os financiamentos. Então, financiamento a gente tem 5 bi, curto prazo é 3 bi. E longo prazo, acima de 12 meses, né? Aqui você poderia usar a nomenclatura que você vai ver muito isso em balanço patrimonial, através de passivo. O que é passivo circulante, que é 12 meses, passivo não circulante, que é mais de 12 meses. Aí dentro desses passivos tem muita coisa lá. Uma das coisas que tem lá é emissão de debênture, financiamento, empréstimos e tal, que aí é dívida mesmo. Então aqui ele tem 5 bi de dívida e tem 8 bi de disponibilidade, o que dá um caixa líquido de 3,7. Não quer dizer que ela não deve, tá? Quando você olha aqui a dívida a dívida líquida da empresa é menos 3,29 bi. Significa que ela não tem dívida. Não, ela tem dívida. Só que a disponibilidade dela é maior e por isso a dívida fica negativa, beleza? Então, olhando esse relatório, a gente consegue perceber que, pô, a WEG é uma empresa redondinha, né? É uma empresa boa demais. É uma empresa boa demais. Não tem motivos de você falar que a WEG é ruim. E isso é tão claro, mas tão claro, que a galera aceita pagar 30 de PL na WEG. Entende? Ela aceita pagar 30 de PL na WEG. Se a gente calcula esse preço sobre lucro atual, pra gente fazer o projetivo, né? Porque esse preço sobre lucro é olhando os lucros dos últimos 12 meses com o preço de agora. Sempre a gente olha os indicadores dos últimos 12 meses. Então, dividendo yield dos últimos 12 meses, PL dos últimos 12 meses, o ROI dos últimos 12 meses, entende? Volatilidade dos últimos 12 meses. Só a liquidez média diária que a gente pega um intervalo de 2 meses e faz a média para ver qual que é a liquidez média diária, tá? Então, isso aqui é o que movimenta diariamente na média dos últimos 12 meses. E aí tem como a gente fazer esses indicadores projetivos, o ROI projetivo, o PL projetivo, o dividend yield projetivo, né? Vou fazer aqui de maneira muito esdrúxula, tá? A gente pega o lucro líquido do primeiro tri mais o lucro líquido do segundo tri, a gente tem o lucro líquido do primeiro semestre, certo? 2,12 mais 2,102. Então isso aqui foi o lucro do primeiro semestre. Se ela continuar lucrando mais ou menos isso aí, para ser conservador, 8,6 bi, e a gente divide pelo valor de mercado dela hoje, porque esse preço aqui, ó, nada mais é do que valor de mercado. O que é valor de mercado? Também chamado de market cap. É só para confundir sua cabeça, né? Eu sei. Mas tem que usar aqui as terminologias padrões do mercado. Você vai aprendendo com o tempo. É só se inscrever no canal que você vai aprendendo. Às vezes eu dou aula do que é market cap. Pô, o que é? É a mesma coisa de valor de mercado, que é a mesma coisa da cotação atual vezes o número de ações. Se você pegar essa cotação aqui, ó, essa cotação, e multiplica pelo número total de ações, você vai chegar neste valor aqui, beleza? É o valor de mercado. Então, o que é o PL? O PL nada mais é do que o valor de mercado dividido pelo lucro. E a gente consegue ver quantos anos eu tenho que esperar, porque isso aqui não é o lucro por ano que eu estou projetando, quantos anos eu tenho que esperar olhando para esse lucro projetivo para conseguir o mesmo valor naquilo que eu investi, né? No caso, o market cap. Você vai comprar uma ação, você não vai comprar tudo, mas você vai comprar uma ação. Quanto tempo essa ação em lucro vai demorar para te entregar o mesmo valor que você investiu? Então aqui a gente pega 196,01 dividido por 8,628. Olha lá, dá um PL projetivo de 22. Então hoje o PL tá aqui um pouquinho mais alto porque estamos olhando para os 12 meses, tá? E aí, se a gente olha projetando novos lucros, quando esses lucros vão ficando um pouquinho maiores, a gente tem um PL projetivo mais baixo, beleza? Esse é o primeiro ponto que você tem que olhar. Ela tá tão cara assim mesmo? Ah, um pouquinho mais barato, mas 22 de PL ainda é alto? É. Vamos projetar o dividend yield também? Ó, aqui a gente tem até uma ferramenta na Word que você consegue fazer o preço teto projetivo aqui bem facinho. A gente pega o payout projetivo da empresa, né? Então 50%, ó, nos últimos 12 meses o lucro foi de 6,3 bi, a Word já pega aqui para você dos últimos 12 meses, tá? Então o lucro projetivo de 6,3 bi. Então já carrega automático, não quer dizer que é este aqui o lucro projetivo. É só carregar automático os últimos 12 meses dos lucros. Por isso que o PL tá dando maior, tá vendo? Se a gente faz essa mesma conta aqui, ó, a gente fez a conta de 196 bi, ó pra você ver, tanto que é bom você ter conhecimento, cara, que tudo fica claro para você. A gente projetou 8,6 bi e dividiu pelo market cap, né? O market cap por isso. Se a gente pega o mesmo market cap e divide pelo lucro dos últimos 6 meses lá, que foi 6,384, ó, dividido por 6,384, dá o PL lá de 20, aqui eu não usei as casas decimais, né? Mas dá o PL lá de 29, de 30. Então isso aqui é olhando os últimos 12 meses. Olhando para os próximos, para esse próximo ano, o PL projetivo seria de 22. Já desce 8 de PL, já fica mais confortável para você que quer comprar, né? Faz mais sentido. Por isso que eu te falo, empresas que têm um PL mais alto, você tem que ser esperto. Você tem que ser esperto. Se você não tem conhecimento, não compre empresa de PL alto, cara. Porque às vezes você pode entrar numa enrascada gigantesca. Então a gente tem que trilhar algumas coisas aqui que vou falar para vocês, tá? E aí eu te peço só uma coisa, antes de eu te ensinar isso aqui. Porque realmente não faz sentido uma coisa que eu comecei a perceber de vocês aí. Quando eu entro
aqui nos meus últimos vídeos, pô, tá dando visualização pra caramba. Até o vídeo exclusivo de meme tá dando visualização pra caramba. E aí eu entro, olha por exemplo esse vídeo aqui que deu 97 mil visu há 8 dias atrás. Eu entro aqui, 97 mil visu. Teoricamente vocês gostaram, né? Quantos likes? 12 mil. É menos de 30%. Tem que ser pelo menos uns 30% de like. Então deixa o like aí. E se inscreve no Projeto Wilde logo, porque aí, pelo menos pra vocês que foram inscritos até o Projeto Wilde, eu não preciso ficar explicando essa mesma coisa sempre. Você vai aprender muito lá e você vai conseguir entender mais coisas do que eu falo. Então, quando a gente projeta aqui, por exemplo, ó, primeira coisa, vou tirar aqui a tesouraria, pra gente fazer a conta sem a tesouraria. E aí a gente pega aqui o lucro projetivo que a gente tinha projetado. O lucro que a gente tinha projetado é 8,628, certo? 8,628, 8,628. E aqui a gente consegue ver qual seria o yield projetivo. 2,21. Então, a VEG é uma empresa que você investe esperando dividendo? A resposta é não, não agora. Ela é mal pagadora de dividendo? Não, não é que ela é mal pagadora. Ela tá pagando 50% de payout. 50% de payout, cara. Não é mal pagadora, não. É porque o preço tá tão alto, mas tão alto, que realmente ela paga pouco dividendo quando a gente faz a conta do dividend yield. Então, em dividend yield, ela paga pouco. Mas em DPA, que é o dividendo por ação, se ela não tivesse cara, se ela não tivesse aqui com PL de 20, se ela tivesse na média da bolsa 12 de PL, se ela tivesse em 12 de PL aí, ela estaria pagando 2 dígitos de dividendo, entende? Então ela não é má pagadora, é porque ela é cara pra caramba. Então você consegue perceber aqui, eu quero até que você desconsidere, eu vou até salvar esse preço teto projetivo aqui, você sempre consegue ver os preços teto projetivo que eu salvo aqui, se você é assinante da Word, tá? Mas eu quero até que você desconsidere esse preço teto aqui, porque a VEG ela não é uma empresa de preço teto basim, de preço teto projetivo para dividend yield, porque ela realmente você tem que olhar para ela com um quesito de crescimento. Você tem que investir nela. E eu até tive um aluno uma vez que me mostrou uma carteira dele. A gente tava fazendo uma análise de carteira e ele tinha VEG desde 2010. Desde 2010, cara. Se o cara comprou VEG lá atrásão, vamos ver aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, desde o início. Ó, a cotação em 2010 tava na casa dos 2 e pouco, 2 e pouco. Cara, absurdo. O que esse cara tá ganhando aqui de dividend yield com VEG é 50%, né? Pagando DPA de 1. Aí imagina, se ele for olhar o yield on cost dele, ele pagou R$2 na ação, tá recebendo R$1 da ação. 50% de yield. Esse cara faz sentido vender a VEG mesmo que esteja cara? Não, mantém essa... E aí que tá esse comentário que eu achei hilário, muito bom, muito bom. O cara foi, assim, eu gosto de humor sarcástico, assim, humor inteligente, né? Foi muito genial. VEG está cara, diz Pedro Álvares Cabral, né? Porque realmente... Todo mundo te fala que VEG tá cara. Só que aí que você tem que pensar. Será que se eu comprar a VEG agora, mesmo ela estando cara, já que eu espero um crescimento e a galera espera um crescimento da VEG, se ela realmente crescer isso, daqui a 5 anos, será que não vai ser um bom negócio? Você tem que pensar nisso, porque, por exemplo, quem investiu em VEG há 5 anos atrás, ó, aqui no caso de R$33 e pouco, pô, ele tá ganhando um dinheirinho aí, não é aquelas coisas. Então, teoricamente, neste ponto aqui, há 5 anos atrás, não foi um bom negócio. Mas se a gente pega 10 anos atrás, pô, 10 anos atrás já foi um bom negócio. Então, se você dá tempo pra essa empresa crescer, se ela realmente continuar nos crescimentos atuais, ela faz sentido. Agora, o que a gente precisa ver é quanto é que eu tenho que esperar. Esse aqui é o cálculo que você tem que fazer. É isso aqui que a galera não te ensina. Porque, na verdade, a galera fala assim, não, o VEG é bom, compra e esquece. Ao invés do buy and hold, é o buy and... Porque aí você está sendo, na verdade, irresponsável. Você está deixando a sua rentabilidade à mercê de um desempenho fenomenal da empresa. Vamos fazer aqui uma simulação muito básica. Eu vou te ensinar muito melhor isso lá no Projeto Yield, mas aqui como o vídeo já tem 40... Caramba, tem 45 minutos já, meu Deus do céu, eu não consigo fazer um vídeo menos de 20 minutos, galera, eu não consigo, não consigo. Ó, se a gente colocou aqui um yield projetivo de 2,21, primeiro vamos colocar aqui, ó, dividend yield projetivo. Te ensinar uma forma de você olhar o rendimento possível que você pode ter numa ação. Daí a gente tem o crescimento esperado dessa empresa. Qual que é a forma de calcular o crescimento esperado da empresa? A gente pode vir aqui no fluxo de caixa futuro. Isso aqui eu vou te ensinar no projeto Yield. Pode ficar tranquilo, mas só para você entender aqui como que você usa uma fórmula que o Peter Lynch ensinou para você calcular o quanto de taxa de crescimento esperado você tem. Que você pega o payout e multiplica pelo ROI, menos 1. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui, ó, crescimento esperado. Vou colocar assim, tá? Crescimento esperado. Que nada mais é do que o ROI da empresa, que hoje está na casa aqui dos 35, vou pegar dos últimos 12 meses mesmo, tá? A gente pode até olhar aqui, vamos ver a média do ROI. Ó, a média do ROI, desde 2020 o ROI tá absurdo, né? 28, 30, vou pegar 30 de média aqui, tá? Porque em 2010 até aqui, na casa dos 20. Então eu vou pegar, na verdade, aqui 30 de ROI. Então, todo ano ela remunera o capital do patrimônio líquido dela em 30%. Só que ela distribui 50% que vira esses 2,21. Então eu tenho que tirar daqui o payout. Então, vezes 50%. Que dá aqui, então, 15%, tá? Então, basicamente, a gente pode esperar um crescimento, se ela continuar mantendo esse mesmo ROI, de 15% ao ano, mais 2,21, certo? Até aí, tudo bem. Então, qual que seria aqui a minha rentabilidade esperada? Deixa eu abreviar aqui também, vou colocar rente
esperada. Basicamente seria este valor aqui, né? Só que vamos somar isso aqui em fatores, porque quando você soma percentual, você tem que somar dessa forma aqui, tá? A fórmula de Fischer é bem facinho, você aprende aí facinho. Daria aí, em média, deixa eu tirar a abreviação, 17,54%. Né? Tá vendo que quanto é importante você usar a soma de fatores? Se você fosse só somar, daria 17,21. Você fez a soma de fatores, deu 17,54. Então, sua rentabilidade esperada, comprando ela a este preço, esperando este rendimento, seria 17,51. Só que você tem que esperar este crescimento aqui da empresa, tá? E aí a gente pode fazer aqui simulações. Eu vou até abrir aqui, ó, vou colocar uma linha aqui, vou colocar simulações, ó, simulações. Você que espera, aí eu vou colocar aqui otimista. Aí você que espera que a empresa cresça aí os 15%. Vou colocar aqui, eu vou até copiar isso aqui para cá, ó, Ctrl X para cá, e vou colocar assim, ó, pessimista, ok, vou colocar aqui ok, e aqui otimista, beleza? Otimista. Então, aqui a gente tem esses três cenários. No cenário ok, teoricamente a gente só usa a fórmula ali e deixa isso bater, né? Vamos ver se consegue crescer mesmo 15%. Daria 17,54 de retorno esperado, a gente já vai ver quanto que isso equivale em IPCA+. O crescimento esperado aqui num pessimista, a gente pode colocar, por exemplo, um 10%. Olha que crescimento de 10%, crescer 10% ao ano, meu amigo, e falar que é pessimista é forçado. Eu tô forçando aqui, tá? Tô forçando aqui. Mas VEG é VEG, né? Então, enfim, daria 12% de crescimento aqui. E no caso do otimista, vamos supor que ela cresça 20%. Vamos supor que ela cresça 20% aí, com as aquisições que ela vai fazer e tal. Então aqui a gente consegue ver a rentabilidade esperada de VEG no cenário pessimista, ok, e no otimista. Isso aqui equivale ao quê? Ó, em IPCA+. Se a gente considera aí um IPCA de 5,5, de 6, eu vou colocar aqui um IPCA de 6%, poderia colocar de 7, enfim. Como que eu faço a conta? A mesma conta daqui, tá? De soma de fatores. Só que agora você tem que fazer ao contrário, né? Então aqui, fazendo a conta ao contrário, se você ganhar 12% em VEG, você tá ganhando aí IPCA mais 6%, considerando o IPCA de 6%, tá? Se você tá no cenário ok, você ganharia IPCA mais 10%, e no cenário otimista, IPCA mais 15%. Nossa, Léo, então quer dizer que investir em VEG é bom? Nunca disse que investir em VEG é ruim, tá? Inclusive, sempre tive muita vontade de investir em VEG. Só que uma coisa que você vai aprender lá no projeto Yield é justamente fazer esses cálculos aqui de valuation pra gente chegar no preço justo da empresa real, tá? Chegando no preço justo da empresa real, eu poderia até calcular aqui junto com vocês e no projeto Yield te ensinar passo a passo como que faz, mas o vídeo já tá longo demais. Nas próximas empresas que a gente analisar, eu posso te dar uma palhinha de como que você usa isso aqui. Quando eu faço esse tipo de simulação de crescimento esperado de 10, 15, 20%, eu tô forçando muito a barra e tô me expondo muito ao risco dessa empresa não crescer, porque se essa empresa realmente não crescer a 10%, eu vou ganhar menos de IPCA mais 6. Se essa empresa realmente não crescer a 15%, ela tem que crescer 15% no ano, entende? Ela tem que crescer 15% por ano, até eu conseguir realmente ter essa rentabilidade aqui de IPCA mais 10. Porque senão, meu amigo, eu não vou conseguir. E IPCA mais 10 eu consigo em outras empresas que estão com perspectiva de entregar um lucro melhor agora, que estão mais descontadas. Então, é sobre custo de oportunidade, tá? Na minha opinião, talvez não faça sentido, e eu vou repetir aquela frase lá de Pedro Álvares Cabral, quando ele descobriu o Brasil. Neste momento, VEG tá cara. E inclusive tem uma caneca, né? Depois eu vou deixar uma fotinha da caneca aí. Nem tudo que sobe deixa de ser oportunidade, e nem tudo que cai é. Então, não é porque VEG subiu que ela deixou de ser oportunidade. Não quer dizer que ela seja a melhor oportunidade de todas. Aí a gente tem que ter maturidade para poder conseguir avaliar. E é justamente isso que eu quero te ensinar no Projeto Yield. Então a última vez que eu vou te convidar nesse vídeo, tá aqui o QR Code, link na descrição. Deixa aqui nos comentários se você tá comprando VEG a esses preços ou não. Porque se a gente olhar desde o início do ano aí, ela já caiu 4%. Se a gente pega aqui do topo deste ano, em fevereiro, até agora ela já caiu 15%. Você tá aproveitando essas quedas para comprar ou tem outra empresa aí que você tá de olho? Tem algumas empresas que eu tô no radar, hein? Eu vou soltar vídeos nessa semana aí, mostrando as empresas que eu tenho no radar. Talvez essa semana tenha até vídeo no sábado e domingo, hein? Fique esperto. Fiquem com Deus. Papai do Céu abençoe vocês. Tamo junto. É nóis.